Boa noite a todos. Aos irmãos que desejarem colocar uma garrafa de água próxima de si, ao final da palestra, rogaremos à espiritualidade que seja fluidificada. Vamos refletir. Nesses momentos de aflições e reflexões, somos todos chamados a nos mostrar, a nos ver e a nos unirmos e a nos sentirmos. Aqueles que desejarem fechar seus olhos e se colocar em uma posição confortável, sintam-se à vontade. Vamos respirar profundamente e devagar, soltando o ar pela boca. Vamos repetir mais uma vez esse movimento suave de respiração e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso guia e irmão. Rogamos a eles permissão para humildemente levar alento aos carentes de esperança e aos que necessitam das palavras de conforto, carinho, amor e de conhecimento. Assim seja, graças a Deus, hoje e todo o sempre. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Edna. Eu vim aqui hoje para a gente conversar, na verdade, a respeito de espiritismo. E, segundo o tema que eu dei, a minha pergunta é: o que você busca dentro do espiritismo? Que cada um de nós, quando vamos para algum lugar, seja uma igreja, seja um centro espírita ou qualquer outra denominação, nós estamos buscando algo que nos preencha, nos facilite entender o funcionamento da nossa vida, que cada um de nós passamos por desafios, por problemas, sejam diários. E cada um de nós, nesses momentos, às vezes nos sentimos perdidos. Muitas vezes vem aquela pergunta: o que está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo e não com o outro? E daí, isso, com o passar do tempo, vai trazendo cada vez mais e mais perguntas. Às vezes, dentro de nossa família, tem pessoas que vê espírito, que tem percepção com o espírito. Muitos são taxados. Hoje em dia já é menos, mas já houve época em que muitos já foram taxados de loucos, porque conversavam, porque viam os espíritos e não sabiam o que acontecia. Com o passar do tempo, o que acontece? Você vai se esclarecendo e as coisas vão clareando para cada um de nós. Quando criança, tinha muitos problemas, principalmente com as questões de ver espíritos, e nasci dentro de uma família evangélica. Muitas das vezes já me chamaram de vários nomes porque eu via, eu conversava, porque para mim era normal, eu estava vendo alguém ali na minha frente. Só que eu não sabia que aquela pessoa era um espírito desencarnado e que a minha mãe e o pessoal todo que convivia comigo, por ser evangélico, iam achar que eu era fora da casinha, que eu estava ficando louca da cabeça, que muitas vezes falaram isso. E quantas vezes acontece assim no seu dia a dia também, com crianças que convivem com vocês. Às vezes a criança está muito irritada, está muito... Sabe, aquela criança que ela não para um segundo, e às vezes o pai e a mãe acham que a criança é mal educada, é isso e aquilo, e às vezes não é uma regra geral, mas às vezes pode ser que tenha algum espírito perturbando aquela criança ou aquela casa. É aí que vem uma das coisas que a gente procura dentro do atendimento fraterno, quando a pessoa vem em busca de ajuda, falar da importância de um atendimento do Evangelho no lar. Porque o que o Evangelho vem fazer? Ele vem trazer luz para a sua casa, vem trazer um entendimento maior.
que é isso que o Evangelho, o livro, nos ajuda. Quando nós vamos lendo o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, com a sua leitura, aos poucos nós vamos nos esclarecendo para que, com o passar do tempo, nós comecemos a pôr em prática tudo aquilo que nós lemos. É colocar em prática a moral do Cristo, que é isso que está dentro do Evangelho. E daí o que acontece? Muita gente não faz o Evangelho porque acha que tem a ver com questões místicas, com questões de regras chatas. Quer dizer que eu sou obrigada a fazer todo dia uma reza na minha casa? Todo dia? Não. A beleza do Espiritismo é essa. Ele não nos obriga exatamente a nada. Ele nos torna tão livres, mas tão livres, que às vezes nós esquecemos de uma coisa, que essa nossa liberdade, também precisamos olhar que a nossa liberdade vai trazer a nossa colheita. Então, existem pessoas que não têm noção do que é essa liberdade. Nós temos a liberdade, mas também temos o dever de respeitar o outro, de respeitar o espaço alheio das pessoas, principalmente que convivem ao nosso lado. Hoje em dia, com essa questão da pandemia, nós estamos com a família fechados dentro da nossa casa. Coisas que muitos, ou a maioria, não estavam acostumados a estar. Estavam acostumados assim, as crianças para a escola, marido e mulher trabalhando fora, se encontravam às vezes para jantar, aí comeu, vai assistir televisão ou não e vai dormir. Um tempo curto para uma família grande. Agora hoje não. Hoje nós estamos sendo obrigados a nos encarar frente a frente, com marido, com filhos, com sogro, com sogra, para quem mora com eles, e com muitos outros familiares que às vezes têm uma convivência ali no mesmo recinto. E foi uma coisa de tamanha assim, extensão, que não foi aqui na nossa cidade, não foi no nosso estado, foi mundial. É como se nós estivéssemos nos afastando um do outro, que de repente a natureza, Deus fez assim, viu? Vocês precisam se integrar, vocês precisam se olhar mais de perto. Vocês precisam se perceber como humanos, que é aquilo que somos hoje. Nós estamos humanos, mas também somos espíritos. Somos espíritos que no caso hoje somos almas, porque estamos num corpo, estamos encarnados. E essa questão de olhar mais de perto, o nosso filho, que a professora reclama tanto pra gente, e às vezes a gente acha que o professor é chato. O nosso marido, que é um santo, que de repente não é tão santo quanto eu imaginava. É essa coisa de olhar a nossa mulher, que de repente nós achávamos um doce de candura e ela perdeu um pouco aquele encanto. Aí de repente nós falamos, e agora? O que eu faço com isso? Eu, como espírita, qual é o meu entendimento dentro disso tudo? O que o Espiritismo me mostra com isso? Dentro de várias coisas que eu já estudei, que eu já li, segundo falam, que nós, espíritos, a gente vem preparado para todas as coisas dessas épocas que nós vamos passar. Ou seja, no caso dessa pandemia, nós espíritos que estamos aqui encarnados nesse momento atual da pandemia, todos nós sabíamos que passaríamos em determinado momento por essas coisas. Só não sabíamos exatamente o que seria, mas nós já viemos para cá preparado para isso. Aí quando a coisa acontece, muitos
que muita gente está sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, porque quer saber como será lá na frente, e essa vacina que não aparece, e essas pessoas que estão morrendo, e isso, e aquilo outro, e quanto mais perguntas você faz, mais perguntas você gera, e a sua cabeça não para, em determinado momento, dá um tilt. Porque o Espiritismo nos ensina que é necessário que nós aprendamos a ter a nossa fé inabalável. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão. Ou seja, que fé é essa que nós temos que se abala tanto? Como nós podemos acreditar tanto na vida pós-morte e ter tanto medo de saber o que acontece depois? O que fazemos tanto para que olhemos para a morte com tanto, às vezes dá a impressão que é até um certo terrorismo, de tanto medo que nós colocamos para nós mesmos, de saber, nossa, vou morrer e agora? A única certeza da nossa vida toda, seja rico, seja pobre, etc, etc, é que nós vamos morrer. Isso é um fato para todos nós. E aquilo que nós vamos fazendo durante a nossa vida faz com que nós nos preparemos para que tenhamos uma pós-vida mais amena. Agora, quando nós estudamos Espiritismo, lemos Espiritismo, lemos livros, fazemos cursos, e aquela obra, e a outra obra, mas nada entra, será que estamos no lugar certo? Ou será que estamos entendendo o que o Espiritismo nos passa? Porque às vezes o Espiritismo para uns é tão claro e para outros é tão obscuro. É como se fosse uma coisa de tão difícil entendimento, e não é. Ele é muito claro, ele não passa palavras subliminares. Nem o livro do Kardec tem palavra subliminar, por exemplo, ou você faz isso ou faz aquilo. Não, faça isso. Jesus, faça ao outro o que gostaria que vos fosse feito. Não tem uma subliminar aí. É aprender a amar o outro como a si mesmo. Ele não está dizendo, viu, cuide do outro, cuide da vida do outro, faça isso pelo outro, se finja de humilde e não cuide de você. Ele não fala isso. Ao contrário, ele fala, cuide de você, porque você pode cuidar do outro. Se você estiver bem, se eu estiver bem, eu posso ajudar meu amigo, o meu irmão, o meu filho, o meu pai, minha mãe. Mas se eu não estou bem, como eu posso ajudar outra pessoa? Como eu posso? Se eu não cuido do meu corpo, quando nós falamos cuidar do corpo, primeiro, o corpo é o que nos mantém aqui. Ok? Tanto é que estamos cientes de que o vírus pega quem o corpo está mais ou menos abalado. Se o seu corpo estiver legalzinho e você tiver, mesmo que você pegue, a chance de você desencarnar é menor. Mas cuidar do corpo não quer dizer apenas ir na academia, ficar malhado, malhada, saradão. Não é isso. Cuidar do corpo é cuidar da sua alimentação. Sim, se você puder fazer um exercício físico, ótimo. Te ajuda muito, nos ajuda muito. Cuidar da alimentação, mas também cuidar da sua alimentação mental, que é o que nos mantém inteiros. Porque se a nossa alimentação mental estiver ruim, em contrapartida, o nosso físico vai entrar nessa decadência também. Porque somos um conjunto. Só que lembrando
que a nossa mente, o poder dela é muito grande, é muito poderoso. E quando nós ficamos nos alimentando de lixo, o que faz? O que estamos fazendo conosco mesmo? Nos alimentando com lixos mentais, com lixos morais, com lixos auditivos, que são músicas que não te agregam nada, que não te acrescenta. Então, é olhar. Agora, o Espiritismo vem e fala assim, viu? A base é trabalhar o pensamento. A base é essa, muda o pensamento, trabalhe o seu pensamento. O seu pensamento é plástico, tem a neuroplasticidade. Seu pensamento é plástico, ou seja, você pensou, aconteceu. Pensou, aconteceu. Isso independe se o que você pensa é bom ou ruim. Se é positivo ou negativo, porque se a gente analisar, positivo e negativo são polos do mesmo ímã. Só estão em lados opostos, mas eles estão ali. É o mesmo, estão juntos. Positivo de um lado, negativo de outro. Agora, o que você busca para você, o que você mentaliza para você e o que você mentaliza para o outro. Segundo o livro um livrinho do Chico Xavier, que está até aqui comigo, Recados da Vida Maior, tem uma frase muito interessante aqui, ó, que ele fala assim: curemos as nossas feridas espirituais, aliviando as provas dos outros, e estaremos em rumo certo. Ou seja, quando nós aprendemos a trabalhar as nossas próprias feridas, as nossas próprias questões espirituais, nós estamos caminhando no rumo de acordo com aquilo que foi nos exemplificado por Jesus. Jesus não parou para chorar as dores dele para ninguém. Ele simplesmente olhou, ele acolheu o que ele tinha, as coisas dele, e seguiu. A minha meta é chegar lá. Qual é a sua meta? O que você busca com o Espiritismo? Se faça essa pergunta, se você está realmente aonde você quer estar. Porque é chegado o momento da nossa vida que nós precisamos aprender a escolher aquilo que realmente queremos. Ou seja, chega um momento da nossa vida em que nós precisamos nos encarar conosco mesmo. O que você quer para você? Não é o que você quer para o outro, não é o que você quer para ser feliz, o que você quer para você como espírito. Você já se fez a pergunta de o que você quer deixar aqui nessa terra como uma marca sua? Que marca você quer deixar para as pessoas que convivem com você? A sua marca como espírito, que cada um de nós, quando a gente se propõe a vir para a terra, a gente vem aqui para aprender. E quando nós realmente aprendemos algo, isso se torna tão natural na nossa vida que no dia a dia nós aplicamos. E nós não escolhemos ninguém para aplicar aquilo que nós aprendemos. Nós simplesmente aplicamos. Simplesmente se torna natural você estar feliz, você estar alegre, você estar satisfeito com aquilo que você tem e principalmente você estar satisfeito com aquilo que você é. Pouco importa a sua cor, a sua estatura, se você é gordo, se você é magro, se você é isso, se você é aquilo, pouco importa. Importa que eu estou fazendo aquilo a que me propus. Eu estou trabalhando para ser um espírito melhor, para sair daqui, sim, melhor do que quando entrei, vencendo os nossos vícios, porque todos nós temos vícios. Não é o vício da bebida, das drogas ilícitas, do cigarro. Existem muitos outros vícios que às vezes machucam mais do que você fumar um cigarro, que é o vício de falar mal da vida alheia, o vício de pegar uma pessoa e falar, viu, tudo que você faz não presta, você não faz nada direito, você é um burro. Isso é um vício que nós temos de detonar o outro, colocar o outro para baixo, quando na verdade o que precisamos aprender
é elevar o outro. E quando estamos bem conosco, nós fazemos isso. Nós elevamos o outro para que isso faça com que nós, como espíritos, vamos aos poucos caminhando e melhorando. É essa a grande chave do espiritismo. Tanto é que no Evangelho, eu estava lendo lá, é assim, primeiro, na sequência, é o homem de bem e depois é os bons espíritas. Porque o homem de bem, para quem já leu, é o homem perfeito. Perfeito. Se nós conseguirmos chegar naquilo, já podemos nos considerar o máximo. Se chegamos em todas aquelas características. Daí, em contrapartida, logo abaixo, vem os bons espíritas, que na sequência diz, bom espírita é aquele que dia a dia se trabalha para ir se melhorando aos poucos. Ele não diz lá que você tem que ser um anjo de candura e ajudar o outro porque você é um anjo de candura. Não. É fazendo, é praticando que nós vamos nos adaptando e nos naturalizando com as situações. É igual quando você era bebê e não sabia falar. Você não sabia falar e quantas vezes você treinou e aprendeu a falar mãe, a falar pai e daí em diante as outras palavras. Quantas vezes você teve que testar suas pernas, seus pés para ver se podiam se manter, para daí você caminhar. Ou seja, nós seres humanos precisamos aprender a criar hábitos saudáveis que nos façam bem e que façam bem ao outro. É criando esses hábitos é que vamos nos melhorar como seres humanos, em contrapartida como espíritos. Agora, cabe a cada um de nós saber o que é bom para nós, o que é bom para você, o que o Espiritismo te mostra, que te incentiva a criar mudanças no seu dia a dia. Qual é? Porque dentro do Espiritismo tem vários líderes que vieram, mostraram e se foram. Um dos últimos que está aqui entre nós, dos maiores, assim, de nome conhecido, é o Divaldo. Que logo, logo, pela idade e pelo corpo, que chega uma hora, ele vai também. O Chico foi há pouco tempo. Mas eles vieram, eles fizeram, eles deixaram a mensagem dele. O Divaldo, a vida dele de mensagem dele, está caminhando, ele está fazendo a vida dele. Ah, mas ele é um espírito de luz. O Chico, então, não se fala. Ok, eles podiam ser uns espíritos melhores que nós. Mas, em hipótese alguma, Jesus falou que aquele espírito ou o outro espírito pode mais. Não. Ele fala assim, vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, nós podemos sim fazer. Agora a pergunta é, você quer fazer? Você deseja fazer? O Espiritismo tem as 5 obras, mais 12 revistas espíritas que são fantásticos. Se você ler, se você entender e se você praticar, você não precisa ler mais nenhum livro na sua vida toda. Se você praticar aquilo que estão nessas 5 obras do Kardec e mais as 12 revistas dele, com certeza absoluta, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, se você praticar diariamente essas coisas que contém nesses livros, com certeza você será um espírito melhor e sairá daqui, o seu desencarne, um espírito muito melhor do que quando entrou. Agora só cabe a escolha de cada um. Eu fiz a minha. Faça a sua. Escolha, dedique-se e mãos à obra. Porque é isso que precisamos aprender. A ler e tirar do papel, que é praticando aquilo que entendemos como o melhor para nós e para o outro que convive conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, na sua magnitude, nos abençoe a todos sempre.
e que possamos sempre nos olhar como espíritos e que um dia sairemos daqui. Vamos nos preparar para a oração final, colocando-nos sim em uma posição que nos dê conforto e também, se desejarem, fechar os olhos. Pai nosso que estais nos céus, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, minhas enfermidades, temores e protege a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias, minhas noites. Abençoa minha casa, minha saúde e tudo que me rodeia. Provê o alimento e que nunca nos falte tua presença. Pedimos humildemente à espiritualidade que envie vibrações de amor, de paz e de saúde para a água que está ao meu lado e que dela possamos absorver as necessidades do meu corpo e do meu espírito. Assim seja, graças a Deus, hoje e sempre.